Jéssica, Vitor Hugo, Graciele, Rosa. Beijos pra vocês, meus amores. Muito obrigada. Que turma, viu, de peso aqui pra estudar pra esse concurso tão aguardado. Quem viveu essa espera sabe. Eu tô ansiosíssima pra esse concurso da ADEMA. Tô muito feliz por estar aqui com vocês. Então vamos agora finalmente iniciar essa live. Primeiro, agradecendo a Excelência Cursos por ter me convidado para vir para cá. Eu fiquei muito feliz. Esse projeto muito bonito do professor Plínio, uma pessoa que eu tenho como referência, como inspiração, não só como professor, mas também como profissional, como ser humano. Muito feliz de estar fazendo parte desse projeto. E principalmente num contexto como esse, em que estamos todos felizes com a chegada do concurso da ADEMA. Meus amores, se algum dia, algum momento a gente teve alguma dúvida sobre a vida do concurseiro, a gente está tendo aí a possibilidade de mudar de vida em várias instâncias, em várias esferas. E o Excelência, ele chega com essa missão de levar um conteúdo de qualidade para vocês, com essa humanização tão bacana. Eu fico muito feliz, mais uma vez, reiterar o agradecimento aqui a toda a equipe da Excelência Cursos. Então, meus amores, eu preparei hoje uma aula para vocês, para que a gente fique aqui nesse êxtase coletivo com a chegada do concurso da ADEMA, porque é isso que nós estamos, né? Depois de tanto tempo, de tantas especulações, de tanta espera, eu tenho certeza que vocês que estão aqui me acompanhando nessa live hoje, vocês estavam nessa mesma ansiedade ou nessa mesma espera por esse concurso e que chegou trazendo boas perspectivas para algumas pessoas, outras nem tanto, né? Rosa mesmo disse, ó, deu uma expectativa, eu tava esperando uma coisa mais kamikaze, né? Mas, meus amores, vamos falar um pouquinho desse concurso da ADEMA. A Administração Estadual do Meio Ambiente, primeiro concurso da ADEMA, é a possibilidade que Sergipe está tendo de equipar o seu órgão ambiental e com servidores bem preparados, servidores que estão aqui, ó, 10 horas da noite de uma terça-feira estudando Código Eleitoral, que é logo a primeira lei que aparece na parte de legislação específica ambiental, né? Legislação brasileira que vem assim, né? Então, meus amores, vejam, vou apresentar-me, né, já que eu cheguei aqui hablando, tão feliz com esse concurso da ADEMA. Eu sou professora Marcela Damasio, eu sou professora de Direito Ambiental, comecei a dar aula de Direito Ambiental para a OAB em 2017. Eu sou advogada, sou mestre em Direitos Humanos e leciono aí já há algum tempo preparatório para cursinhos e também agora eu assumo a cadeira na graduação dessa disciplina, que é a disciplina do meu coração, Direito Ambiental. E por isso eu sou muito feliz falando de ambiental, muito feliz. Eu sou professora também de Direito Administrativo e Direito Eleitoral, são disciplinas que moram no meu coração. Mas sem dúvida nenhuma, aqui tem o espaço, a suíte master é direito ambiental. E principalmente por isso, por essa perspectiva que a gente tem de sentir que pode mudar as coisas para melhor, né? O meio ambiente ecologicamente equilibrado, meus amores, só para a gente a título de um início aqui de conversa, ele é um direito fundamental, né? Um direito humano é um direito fundamental. Por que ele é um direito fundamental? Porque ele cuida da dignidade humana. Olha que coisa linda. Ele cuida da dignidade humana. Todos nós, precisamos do meio ambiente ecologicamente equilibrado, porque nós ainda somos seres biológicos, então a gente ainda precisa de água potável para ingerir, a gente ainda precisa de alimento seguro para ingerir, de ar puro para respirar. Então, o meio ambiente estar equilibrado é o mínimo que a gente precisa para ter dignidade. Não tem como a gente falar em vida, não tem como a gente falar em saúde, segurança, se a gente não tiver esse pressuposto básico de estar com os nossos arredores, com os recursos naturais, com os desdobramentos urbanísticos, culturais, enfim, em ordem e equilíbrio. Nós precisamos disso para a nossa dignidade. Então, estudar direito ambiental, estudar as leis ambientais, estudar meio ambiente e proteção ambiental, é estudar isso, é estudar como que o homem vai se relacionar com o meio em que ele vive.
E aqui cabe também a título de, digamos, introdução, a gente pensar, e é importante a gente lembrar disso, né? Que o conceito de meio ambiente, ele é um conceito, digamos, amplo, né? Ele é um conceito amplo, porque, note, meio ambiente não são só os recursos naturais, né? Os recursos naturais, eles são um espectro, ou uma espécie, ou uma forma de enxergar o meio ambiente. Mas a gente também tem as definições relacionadas à cultura, o patrimônio cultural que compõe o meio ambiente cultural. Nós temos o meio ambiente artificial, são as ordenações da cidade, que são bem tratadas pelas normas urbanísticas. Nós temos o meio ambiente do trabalho e por aí vai. Então vejam, pensar meio ambiente já é pensar fora da caixa. É você vencer muitas ou muitos... como é que eu posso dizer? Senso comum, sabe? Determinadas ideias que estão enraigadas e que pra gente se dispor a estudar meio ambiente, a gente precisa vencer, né, alguns obstáculos. Então, eu preparei uma aula para vocês sobre uma lei importante, que é a Lei do Código Florestal, e ela vem justamente fazendo esse papel de regulamentar a forma como o homem intervém. E aqui, veja só, qual é o recorte dessa lei? Professora, o que essa lei, sobre o que é que ela se debruça? Ela se debruça, meus amores, sobre as florestas, mas não só, as demais formas de vegetação nativa. Esse é o intuito, esse é o mote, é o objetivo primordial do Código Eleitoral. É proteger não apenas as florestas, mas as demais formas de vegetação nativa. Então, vejam só, eu queria também dizer a vocês que eu entendo que estudar ambiental, estudar meio ambiente, estudar normas ambientais, às vezes traz um certo gatilho, no sentido de que vocês podem ser das mais diversas áreas. Vocês podem ser engenheiros ambientais, engenheiro de pesca, engenheiro civil, você pode ser zootecnista, médico veterinário, biólogo. Todas essas especialidades estão abarcadas no concurso da ADEMA. E é claro que todo mundo vai estar se debruçando sobre os mesmos conteúdos, sobre as mesmas leis. Então, veja, que a minha área é a área jurídica, eu noto, eu percebo, ou eu preciso fazer um esforço quando eu vou estudar as normas ambientais que um biólogo pode não fazer, que um engenheiro florestal pode não fazer. Do mesmo jeito que, para mim, alguns termos passam mais tranquilos, porque eu sou da área jurídica. Por exemplo, a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, ela é uma norma que, né, acaba trazendo aí algumas pequenas dores de cabeça para quem não é da área jurídica. Mas o que eu quero falar com isso, né? Que se você está se preparando para o concurso da ADEMA, se você decidiu prestar esse concurso, meus amores, vejam só, vão com tudo, derrubem esses pequenos muros que a gente cria ao redor da gente para limitar, pra gente achar que é porque eu sou de uma área muito técnica, eu não vou conseguir entender o que uma outra área quer dizer. Enfim, a gente aqui precisa, desde já, ter esse pensamento de que nós vamos sim conseguir vencer o conteúdo programático, nós vamos entender o que as leis estão trazendo. E o Instituto AOCP é uma norma que trabalha muito em cima de texto de lei. Então, se você ainda não fez o seu arcabouço, se você ainda não fez o seu apanhado legislativo, faça, estude, porque vai ser muito, muito, muito importante. Você vai se sentir muito mais confiante quando você chegar para responder a prova do Instituto AOCP, se você fez um bom estudo da sua legislação. Ok? Mas então, vocês estão aí? Estão todos aí? Muito bem-vindos, boa noite. Vamos começar a nossa aula. Então, eu escolhi... Oi, Micheline, tudo bem? Um beijo. Eu escolhi esse tópico de Código Florestal porque eu achei simbólico, né? Achei simbólico ele ser trabalhado logo no início ali do edital de vocês. Lembrando que o Código Florestal, meus amores, ele é, olha só, a Lei 12.651, de 2012. Essa norma, ela é considerada uma norma geral
sobre proteção das florestas, mas não só, de qualquer forma de vegetação nativa, como eu já falei. Essa norma foi editada em substituição ao antigo Código Florestal e ela guarda dentro dela muitas polêmicas, né? Se alguém já estudou essa norma, sabe o que eu estou falando, a aprovação dela foi bem conturbada, mas aqui nós não estamos para polêmicas, estamos para o texto da lei. E, meus amores, dentro dessa norma, nós vamos ver dois tópicos que eu separei para vocês, que são extremamente importantes. Eu poderia dizer que é o coração do Código Florestal, que são as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal. Esses dois institutos legais são formas que essa lei encontrou de proteger algumas áreas, né, do nosso país. E aqui, desde já, é importante pontuar o seguinte: quando nós estudamos uma norma, uma lei como o Código Florestal, nós vamos estar nos deparando a todo momento com algumas limitações ou restrições ao nosso direito de propriedade. É isso que o Código Florestal faz. Ele pega o seu direito de propriedade e diz assim: parabéns, né? Você tem o direito de propriedade, ai, maravilha. Mas olha só, está vendo esse manguezal que tem na sua propriedade? Você vai dizer assim: tô vendo o manguezal. Aí o Código Florestal vai dizer: pois bem, então, deixa eu te dar uma notícia. A propriedade continua sendo sua, certo? Ela continua sendo sua, mas você não pode usar ela do jeito que você quer, não. Não pode porque o manguezal, vejam só, ele é considerado pelo Código Florestal como uma APP, ou seja, uma área de preservação permanente. E no momento que o Código Florestal define que os manguezais em toda a sua extensão são APPs, o Código Florestal está dizendo assim: olha, a propriedade continua sendo sua, mas você não pode utilizar essa área da forma como você bem entender. Por exemplo, você não vai poder intervir, desmatar, retirar aquela vegetação dali. Por quê? Porque o Código Florestal me disse que essa área é uma área protegida. Então, meus amores, o que o Código Florestal faz? Eu já vi algumas pessoas e algumas questões de prova dizendo assim: desde a sua promulgação, desde a sua edição, o Código Florestal transformou todas as florestas e demais formas de vegetação nativa em terras de domínio público. É errado, mais errado impossível. Porque o Código Florestal, ele não retirou a propriedade de ninguém. Ele apenas colocou limitações ao uso da sua propriedade. Por que ele fez isso? Professora, mas a propriedade eu não posso exercer do jeito que eu quero, a terra não é minha, é sua. Mas você precisa lembrar do princípio constitucional. Atenção, professor Plínio! O princípio constitucional da função socioambiental da propriedade. A sua propriedade, ela precisa cumprir essa função social, essa função socioambiental. Então, você não pode utilizar o seu direito de propriedade sem nenhuma amarra, sem nenhuma limitação, sem nenhuma baliza. E o que o Código Florestal faz é trazer, muitas vezes isso, balizas. Ele chega e diz: a propriedade é sua, mas você não pode fazer o corte raso de uma vegetação de APP. Não pode. Beleza? Então vamos lá, vamos ver o que eu trouxe para vocês aqui nos nossos slides. Vejam. Primeira coisa é falar sobre o que essa lei trata, né? Essa lei vai trazer normas gerais. Um detalhe importante aqui, meus amores. Essas normas gerais, certo? Essas normas gerais é quando a União Federal, ela edita uma lei, uma norma sobre algum ponto, tá? Aqui o caso é proteção das florestas. Mas os estados da federação, veja, mais uma vez, professor Plínio, competência constitucional. Como é que funciona a competência constitucional para criar leis sobre o meio ambiente? Ela é concorrente em regra. A União vai editar normas gerais, está aqui. Aqui o Código Florestal dizendo: eu sou uma norma geral. E o que quer dizer isso? Dizer que você é uma norma geral
é dizer o seguinte: você, Código Florestal, você vai trazer um amparato, né, normativo geral que deve ser seguido pelos estados. Mas os estados da federação, eles também podem editar as suas normas sobre floresta, sobre vegetação nativa, beleza? Se o estado de Sergipe quiser ter um código florestal estadual, pode, desde que ele respeite as normas da lei federal, porque ela é uma norma geral. Então, o que ela traz, essa norma geral? Proteção da vegetação. É isso que o Código Florestal se ocupa. Eu chamo ele assim, né, de florestal, mas é porque eu gosto de chamar ele assim, que é mais fácil, né? Mas ele protege não só florestas, pessoal, mas toda forma de vegetação nativa. O interesse do Código Florestal é proteger vegetação, né? É por isso que às vezes a gente tá na aula aqui e tá falando dos manguezais que são preservados, etc. Alguém pergunta: professora, e o caranguejo? Que a gente entra no manguezal, tá interferindo e pega o caranguejo. Eu falo: não, pessoal, a intervenção que a gente tá falando aqui no Código Florestal é a intervenção relacionada à vegetação, certo? Bom, aí fala das APPs, áreas de reserva legal, exploração florestal, suprimento de matéria-prima, controle e prevenção de incêndios florestais. E olha que interessante, o Código Florestal, ele não é apenas uma lei que trata de proteger a vegetação. Ele também fala sobre como você pode extrair proveito econômico dela. E aqui, meus amores, desde já eu já vou fazer um paralelo interessante para o estudo do direito ambiental, né? Veja, hoje nós vamos estudar dois espaços protegidos. A APP, a Área de Preservação Permanente, e a Área de Reserva Legal. E óbvio, é importante a gente fazer alguns paralelos para diferenciar uma da outra. Isso é importante. Porque se a prova quiser misturar as características de uma e de outra, a gente já tem que estar bem afiado com isso. Só que, vamos lá, um raciocínio que é interessante da gente utilizar é o seguinte: para eu saber qual dessas duas áreas, por exemplo, colocando elas duas lado a lado, qual delas é a mais protegida, né? Porque nós temos regimes de proteção dos mais diversos. Temos regimes de proteção mais light, até regimes de proteção que você quase não consegue nem chegar perto, só pode olhar o lugar assim de longe, ó, que bonito, porque não pode chegar perto porque tá preservado. Mas o que acontece, meus amores? Pra gente ter uma noção de, digamos, de impacto dessa proteção, é só a gente observar se cabe exploração econômica, principalmente nessas duas, né? APP e área de reserva legal. É interessante, a gente vai ver que na APP a regra é o quê? Não pode tirar proveito econômico. As intervenções nas áreas que o Código Florestal trata como APP, essas intervenções, elas são as mínimas e excepcionais possíveis. A APP é aquela área que o Código Florestal, que sabe que ele tentou botar no tapaué e dizer: ninguém mexa não aqui, deixa aqui protegidinho, deixa essa vegetação aqui protegida dessa ação devastadora de vocês, humanos, né? E as áreas de reserva legal, você vê que o Código Florestal, ele permite que você extraia um proveito econômico dela. Então, é engraçado que a gente pondera, né? A gente pondera. Quando a exploração econômica é permitida, é porque a ambiental está sendo mais flexibilizada, né? Mas a gente vai perceber que o Código Florestal, quando ele fala de exploração econômica, é claro que ele está sempre se valendo de instrumentos ou de formas de exploração que sejam sustentáveis, né? Então, isso é um ponto importante da gente trazer. Olha só, esse artigo 2º, eu já falei, na verdade, né, que o Código Florestal, ele reconhece que a vegetação do país inteiro, a proteção dela é de interesse de todos. Então, é por isso que ele traz algumas limitações para o direito de propriedade. Ele traz limitações, ele traz pontos, né, que, ó, proprietário, você tá tudo certo, mas você tem que respeitar o Código Florestal, beleza? Então, se você encontrar numa prova, né, aquela questãozinha que tá induzindo, sabe, induzindo você a pensar que o fato de... Ai, meu Deus, eu tenho uma floresta na minha propriedade, danou-se. A propriedade não é minha. Meu Deus, eu tenho um manguezal, quer dizer que esse manguezal não é meu. Não, é seu, amor, é seu, é tudo seu. Mas você vai ter que usar de acordo com a norma geral que protege as florestas e as demais formas de vegetação nativa. Beleza? Tudo certo? Vocês estão comigo?
Agora, nós vamos falar sobre... Ô, Denis, obrigada, querido. Obrigada, bom saber que vocês estão gostando. Luciana, Donald, que eu não tinha falado ainda. Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos falar de 2 espaços que recebem proteção especial. O que é aquela ideia, né, pessoal? O meio ambiente como um todo precisa ser protegido. O meio ambiente como um todo. Mas existem espaços que vão receber uma proteção especial. Tanto pode ser de uma lei, como o Código Florestal, ou de algum ato administrativo, como, por exemplo, um decreto de um prefeito criando uma reserva, criando um parque. Tranquilo. Então, aqui nós vamos estudar 2 espaços que receberam do Código Florestal uma proteção especial. Porque isso, ó, como 2 e 2 são 4, que terá questão na ADEMA sobre APP e área de reserva legal. Como eu falei para vocês, Oi, William, boa noite. É o cerne, é o coração do Código Florestal. São essas duas, né? Esses 2 espaços aí. Bom, meus amores, vamos começar com o capítulo 2 do nosso Código Florestal, área de preservação permanente. Vejam só, a nossa querida APP. Primeira coisa, eu quero apresentar para vocês, alunos queridos do Excelência, artigo 3º da... Eita, pessoal, pronto, só um detalhe importante, Titia errou alguma coisa e precisa pontuar para vocês. Estão vendo em cima o cabeçalhozinho do slide, ele tá com a lei de crimes ambientais, me perdoem, tá? Essa leizinha que tá aparecendo aí não é o Código Florestal, é a lei de crimes ambientais. O Código Florestal é 12.651, tá? Mas eu vou ajustar e disponibilizar para vocês o material. Vou encaminhar para o Prof. Plínio, certo? Bom, eu quero apresentar o artigo 3º para vocês. Olha ele aí. O artigo 3º, meus amores, ele é o artigo dos conceitos. Isso é bem interessante em normas ambientais, porque geralmente nós temos, justamente pelo fato do direito ambiental ser uma disciplina multidisciplinar, né, multifacetada, ele traz conceitos para que você não fique tão perdido. Aqueles conceitos que são importantes para você entender o resto da lei, ela já vai trazer ali. Então, isso é algo que vocês vão observar nas leis ambientais, né? É um artigo que ele vai estar reservadinho ali para os conceitos. Então, no Código Florestal, esse artigo é o artigo 3º. Ele vai dizer o que é área de preservação permanente, o que é área de reserva legal, o que é área consolidada, o que é manguezal, o que é restinga. Então, tudo o que, ou pelo menos quase tudo, que precisa de um conceito, vai estar aí no artigo 3º. E aí, já que a gente vai falar de APP, vamos trazer o conceito da APP. Olha só o que o Código Florestal nos diz. A APP é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna e da flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, um conceito bem básico, né, sobre as áreas de preservação permanente. Mas um detalhe que vocês vão marcar nesse inciso, no seu Código Florestal, é justamente isso aí que eu marquei. Por quê? Porque essa expressão, coberta ou não por vegetação nativa, é algo que caracteriza a APP. E outra, caracteriza a APP e diferencia a APP da área de reserva legal. Porque a área de reserva legal, como vocês vão ver, ela necessariamente precisa estar coberta com vegetação nativa. Certo? Então, esse é um ponto que diferencia a APP da área de reserva legal. Exatamente. Bom, meus amores, agora certo. A APP a gente viu o conceito, é uma área protegida para proteger o fluxo gênico e tal, mas o que é considerado APP? Como é que eu posso olhar para uma coisa? Eu vou olhar, esse bloquinho aqui é uma APP. Como é que eu faço isso? Como é que eu identifico o que é uma APP? Nas áreas de preservação permanente, a sistemática vai ser o Código Florestal vai listar. Ele vai listar. Ele vai dizer, eu considero APP isso, isso e isso. Certo? E aí é que a gente precisa fazer esse estudo muito bem apurado pra gente ficar craque. E eu trouxe aqui algumas hipóteses, né? Primeira delas,
Tentei trazer uma representação gráfica aí para vocês. Esse riozinho com as margens dele aí delimitadas. Olha só, meus amores. O artigo 4º, inciso... O artigo 4º é o que vai trazer as APPs, certo? Eu esqueci de colocar o artigo aqui, mas é o artigo 4º. Ele vai trazer o seguinte. No inciso 1, ele vai dizer: eu considero a APP a chamada mata ciliar. O que é mata ciliar? A gente chama de mata ciliar justamente isso que está escrito no inciso 1. As faixas marginais, ou seja, que margeiam, que ficam à margem de qualquer curso d'água, natural, perene ou intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em uma largura mínima de... Aí é que começa essa partezinha mais chata, de números, há quem ame, há quem odeie, eu nunca conheci ninguém que amasse, mas enfim. O que a gente vai ter, meus amores? A mata ciliar é uma área protegida. Aquela vegetação que margeia o rio, ela precisa ser protegida. E quanto, professora, da minha propriedade? Se eu tiver um rio cortando a minha propriedade, quer dizer que eu não posso tirar aquela vegetação e fazer um deck maravilhoso, né? Com uma chaise longue, para tomar um bom champanhe, olhando pro rio, para o Rio São Francisco, para o Rio Sergipe, eu não posso retirar aquela vegetação? Não, pela lei, não, né? E aqui já vale o registro. Porque eu nunca vi um povo inconformado como os estudantes de ambiental. Professora, mas não é assim na prática, porque fulano é vizinho de Cicrano, que é o cunhado do padrinho de meu pai, ele tem um sítio que tem um rio e ele fez um deck e ele fez um... Galera, no momento que você decide estudar direito ambiental, você precisa fazer a pequena desligada da lei, o mundo do dever ser, para o mundo do ser, tá? Pra gente não ficar querendo bater cabeça, ou então entender que realmente, né, a nossa proteção ambiental precisa de mais robustez. Tá aí vocês chegando para isso, né? Meus amores, então, essas áreas marginais que ficam à margem dos rios são protegidas. E para eu saber quanto é que eu tenho que proteger, vai depender da largura do rio. Quanto mais largo for o rio, maior vai ser a área protegida pelo Código Florestal. Beleza? Então, eu deixei aí só uma representaçãozinha. A gente pode começar aqui, com 30 e vai até... Cadê? Se a margem do rio, tá vendo aqui? Deixa eu ver se eu aumento aqui pra vocês. Aham, consegui, né? Olha aqui, se a largura do rio for menor que 10 metros, a APP é de 30 metros, tá vendo? Se a largura do rio for entre 10 e 50, aí a APP é de 50 metros. Se a largura do rio for de 50 a 200 metros, a APP é de 100. Note que a APP, ela começa aqui, tá? Aqui, essa daqui. Ela começa em 30 e ela termina em 500 metros, ok? Agora, professora, e o que é isso aqui? Esse pontinho aqui, Peraí, deixa eu voltar o tamanho do slide. Professora, o que é esse pontinho ali? O que você deve estar falando é a nascente, que titia colocou também aqui para falar com vocês. Já antecipei o inciso 4, porque estava na mesma imagem. Falei, vamos matar os dois incisos na mesma imagem. O inciso 4 fala: as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja a sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 metros. Então, é isso aqui que está sendo abarcado nessa setinha. Tá vendo aqui, a nascente do rio. A vegetação da nascente precisa ser preservada num raio de 50 metros. Então, meus amores, a titia desenha, a titia tenta colocar um desenho bonitinho, coloridinho, mas a necessidade de reparar esses percentuais e essas margens aí, ela existe, né? Então, precisamos trabalhar no mundo da realidade. É preciso que vocês façam suas tabelinhas, pessoal, façam seus mapinhas mentais, que ajuda demais vocês nessa memorização, certo? Mas o que mais, professor, é considerado área de APP? Área no entorno de lagos e lagoas naturais, numa faixa com a largura mínima de, 100 metros em zona rural, exceto para um corpo d'água de até 20 hectares de superfície, porque aí vai ser 50, então diminui. E quando você, nas zonas urbanas, esses lagos ou lagoas naturais, você preserva uma área de 20 metros, ou de 30 metros ao redor, beleza?
Bom, as restingas também são apps, são consideradas apps. Essa vegetaçãozinha que tá bem presente aqui na costa, nas praias. Cadê meu povo de Aracaju? Com essa orla linda, mais linda do Brasil, com essa praia exuberante que a gente tem, cheia de restinga, né? E principalmente aqui em Aracaju, que a gente sai do calçadão para chegar no mar, é pra base de R$ 17 de Uber, que é uma distância, menina maravilhosa. Aí a gente passa ali por muita restinga. Aquela vegetação rasteira, né? Que ela tem funções importantes como fixar as dunas. Então, apesar de ser um solo pobre, mas ela tem a sua importância. Por isso, essas áreas elas são protegidas, são consideradas como APP. E aí, pessoal, vocês sabem, eu gosto muito dessa coisa visual, essa coisa muito... Então, eu trouxe até uma imagenzinha da Árvore Água, que é um site, é um Instagram também muito bacana, que traz sempre a abordagem ambiental dessa forma, sabe? Bem ilustrativa, lúdica, e eu adoro essas coisas. E aí tem da restinga, né? Eu preparando a aula de vocês me deparei com isso. A restinga, olha só, solo arenoso, com poucos nutrientes, tem uma alta umidade, sal, grande variação de temperaturas, a vegetação ajuda a fixar as dunas, enfim, né? Aí fazendo parte da ecorregião do bioma costeiro. Maravilha, nossa querida restinga. E aqui eu trouxe até, ó, a aula de ambiental é bom, né? Porque a gente dá uma viajada, gente. A gente dá uma viajada, a gente vai, olha uns lugares, né? Pô, na aula de unidade de conservação, faz o exercício de dizer assim, cadê? Quando foi que eu visitei uma unidade de conservação? Quando é que eu fui num baita de um parque nacional da Serra de Itabaiana, né? E aí, se tiver muito tempo numa reserva ecológica de Santa Isabel, em Pirambu, né não? Então, aí você, Jéssica, beijinhos. Aí você pensa assim, rapaz, nunca mais eu fui na unidade de conservação, tô precisando, né? Aí marca uma trilha numa Serra de Itabaiana, aí marca uma trilha na reserva ecológica de Santa Isabel. E aí, quando você for estudar, aí você lembra de dar uma olhada naquela imagem. Então aqui, ó, eu preparando a aula de vocês, os manguezais. Preciso dizer para vocês que esse daqui é a minha paixão. Esse é a app do meu coração. Os manguezais. Os manguezais, em toda a sua extensão, meus amores, são protegidos. Isso é uma vitória, né? Os manguezais, eles sempre foram perseguidos e muito... sem dúvida, eles são uma das apps mais vulneráveis, assim, né? São muito devastadas, tanto pela especulação imobiliária, né? Próximas aos rios, né? A gente vê muito, às vezes, casas, assim, à beira do rio e tal, e você vê que ali teve uma intervenção de um mangue. Mas também sofre muito com, por exemplo, atividades como carcinicultura. O manguezal, ele é uma área muito rica. Se a gente falou que a restinga tem o solo com poucos nutrientes, no manguezal a gente tem essa produtividade, sabe? É como se o manguezal fosse um planetinha Terra, assim, sabe? Ele se completa, ele se nutre, ele mesmo se oxigena com aquelas raízes enormes para fora da água, coisa mais... Eu sou apaixonada pelos manguezais. Então a gente teve um grande avanço quando a gente conseguiu proteger os manguezais no Código Florestal. Isso foi algo comemorado pelos ambientalistas porque o manguezal era visto como algo sujo, né? Por ser aquele solo terroso, né, que lembra a lama e fica aquelas pessoas... E hoje é reconhecida a importância que o manguezal tem. Então, isso é algo muito positivo, porque é um ambiente extremamente rico, produtivo, tá? Existem comunidades inteiras que sobrevivem apenas do manguezal. Então, eu vou dar um exemplo. Esse local que eu conheci, de onde eu tirei essa foto, chama-se Praia de Garapuá, é próxima de Morro de São Paulo. Eu conheci quando fui para Morro de São Paulo. E nessa praia, a comunidade se uniu para proteger esse manguezal da ação predatória do turismo de Morro de São Paulo, por exemplo, que é um turismo muito predatório, né? Então, essa comunidade, ela se fortaleceu, ela protege o mangue, ela limpa o mangue, faz ações de conscientização e ela mesmo explora o turismo ecológico naquela área.
Então você vê que o pescador é a pessoa. Nós fizemos um passeio com o Rafael. Rafael, ele é pescador da região, então ele respeita os ciclos naturais, ele faz atividades escolares de conscientização com a comunidade. Ele diz, tudo, 90% da nossa comunidade vive desse mangue. De forma direta ou indireta, a gente tira o sustento dele. Então, toda essa biodiversidade, isso que nós estamos fazendo aqui, que é o turismo, né? Vocês estão pagando pra gente mostrar pra vocês. E esse manguezal, ele era diferente, porque ele era um manguezal de água salgada. Totalmente salgado, porque geralmente o manguezal é uma mistura, né? Mas esse daqui é coisa linda, gente. Nossa, o Brasil é lindo demais. O mar vinha, o mar aqui, e entrava. Aí você via a vegetação do mangue toda como é linda. Ó, vou nem falar muito pra não para não me estender tanto aqui. Mas aqui no nosso Sergipe, eu botei uma foto da Bahia, mas o nosso Sergipe serve lindas disposições de manguezal. Aí eu deixei só um trechinho, né, sobre a importância do manguezal, mas voltando aqui para o artigo da lei. Como é que as áreas... Beleza, professora, já sei que a mata ciliar é uma APP, já sei que os manguezais são APPs. José Carlos. Ai, José Carlos, muito obrigada pela sua participação. Exatamente, é o único manguezal do Brasil com a água 100% salgada e ela fica cristalina daquela forma. Obrigada pela sua contribuição, viu? Tamo junto. E aí, beleza, já sei que o manguezal é APP, já sei que a mata ciliar é APP, mas assim, beleza. Você recebe o carimbo da APP, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que você é uma área protegida. E como é que acontece esse sistema de proteção da APP? Veja só, o artigo 7º ele vai dizer que a vegetação da APP deve ser mantida pelo proprietário, ou seja, você não pode suprimir aquela vegetação, você não pode retirar. Por quê? Porque ela tem que ser mantida daquela disposição. Tanto é que, se a área de APP não estiver com a vegetação nativa, você deve ser obrigado a reparar. Se a área de APP não tiver com a sua vegetação, né, íntegra, deve haver a reparação da área. E agora, meus amores, vejam só. Nós temos o parágrafo 1º que ele fala o seguinte: tendo ocorrido a supressão de vegetação em área de APP, o proprietário da área, presta atenção, olha quem? O proprietário da área, o possuidor ou ocupante a qualquer título. Essas 3 pessoas aqui, elas podem ser obrigadas a promover a recomposição da vegetação. Então, note, para você ser obrigado a recompor aquela área, você nem precisa ser o proprietário, você pode ser só o possuidor. Olha que coisa. Parece uma coisa que foge da lógica da gente, mas é isso. Você pode responder por um dano ambiental que você não cometeu, mas que você estava como possuidor naquele momento? Sim, você não precisa ser proprietário. Aí é que entra uma das partes mais importantes do Código Florestal que eu acho. Repare. A obrigação prevista no parágrafo 1º, que obrigação foi essa que o parágrafo 1º disse? Recompor a área. Ela possui natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Vamos entender isso? Imagine que você adquiriu, passou no concurso da ADEMA, tá ganhando bem pra caramba, tá trabalhando só 6 horas por dia, tá tendo tempo para desenvolver outros hobbies, para fazer quadros, telas, pra, integrar uma banda, fazer qualquer coisa. E aí você está, né, ganhando visibilidade, ganhando... Aí você vai e compra uma fazendinha, um sítio. Sempre foi a sua vontade, né? Para você, quando tiver aí suas licenças, suas férias, você passar seus fins de semana, você comprou uma fazenda. O que aconteceu? Depois de um tempo, menino, você usando aquela fazenda muito bem, você recebe uma notificação do poder público de que a sua propriedade, ó, o que aconteceu com ela? Ela tinha um dano ambiental escondidinho que você não viu. Note que você escolheu tão bem a sua fazenda, novinha em folha. Professora, como é que você sabe que a fazenda era novinha em folha? Olha aqui o brilhinho dela, que titia botou. É uma fazenda novinha em folha. Aí você comprou essa fazendinha, colocou
É sua casinha ali toda rústica, maravilhosa. E a vegetação, olha só, margeando o rio, a gente acabou de ver que essa vegetação que margeia o rio é o quê? Mata ciliar, é APP. Então, meus amores, olha aqui o dano ambiental. Se há um dano ambiental na mata ciliar, isso significa que você pode ser obrigado sim a reparar essa área. Aí o que você vai alegar? Mas não fui eu que deu causa para esse dano. Por que eu vou ser obrigada a reparar um dano que eu não causei? Sabe por quê? Porque a obrigação de reparar os danos ambientais, ela é da coisa, não da pessoa. E olha o que o Código Florestal nos disse, que ela é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse. Então essa obrigação, ela vai, sendo passada, roleta russa, no colo de quem cair a bomba, vai ter que reparar a área. Então, muito cuidado com essa disposição, porque algo que às vezes foge do... Não, mas não fui eu que causei o dano. Pois é, mas você é proprietário, possuidor, você ganhou esta bomba, essa obrigação de reparar. Então, quando for comprar suas posses rurais, fique bem de olho, tá? Pra ver se não tem nenhum passivo ambiental ali, porque senão você pode responder por ele mesmo sem ter dado causa. A intervenção ou supressão de vegetação nativa, note, intervir ou suprimir vegetação das APPs é proibido pelo Código Florestal. As exceções são pequenas, pessoal, são pequenas exceções, onde você vai poder interferir naquela vegetação. Veja, somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental previstas na lei. Por exemplo, a construção de uma pontezinha, a construção de algo que não vai trazer tantos impactos. Eu até coloquei aqui um slide para vocês de alguns exemplos do que é uma atividade de baixo impacto ambiental. Por exemplo, construção de uma rampa para lançamento de barco, implantação de trilha para o ecoturismo. Tudo isso são atividades de baixo impacto ambiental e que podem ser feitas na APP, desde que, obviamente, autorizados pelos órgãos ambientais, certo? Agora vamos lá. Atenção. Preste muita atenção. Nós vimos que essas são as 3 situações em que você pode intervir na APP. Utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, beleza? Agora olha o que o Big Fone está dizendo para vocês. O artigo 8º, parágrafo 1º diz: a supressão da vegetação protetora das nascentes, dunas e restingas só pode ser autorizada em caso de utilidade pública. Ou seja, fica excluído aí o interesse social e baixo impacto ambiental. Vou repetir. A intervenção nas áreas de APP que protegem nascentes, dunas e restingas só podem existir para atividades de utilidade pública, que é algo que vai ser uma comodidade prestada ali, à coletividade. Por exemplo, você tá vindo, quem é de Aracaju sabe, você tá vindo ali na rodovia dos náufragos, Tá beirando a praia, olhando aquela coisa e tal. Se olha pro lado, olha pro outro, você vê restinga. Então ali você tem uma avenida, que é uma intervenção, Se não tivesse aquela avenida, você ia ter a restinga ali cobrindo, mas você tá tendo uma intervenção. Ali é um caso de utilidade pública, tá? Utilidade pública, a construção de uma rodovia, que realmente vai estar precisando para ligar tal ponto a tal ponto da cidade, ok? Então, fica ligado nisso. Agora, é dispensada a autorização, porque, veja, a intervenção é excepcional, mas quando ela existir, tem que ser autorizada. Exceto quando se tratar de uma obra de caráter de urgência, pessoal? Muitas vezes, veja só, você tem uma questão de segurança nacional ou uma obra de interesse da defesa civil. Não dá para você ir pedir autorização, tem que ser algo rápido. Então, por exemplo, na nossa cidade, a gente teve uma fase em que a mureta ali em frente ao João do Alho, o rio estava levando, Então, a obra que foi feita, infelizmente foi uma obra de lazer, mas a obra era uma obra, de interesse da defesa civil destinada à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas. O rio estava invadindo a avenida, Então, deveria ter sido feita apenas uma obra de contenção, foi feita uma obra de lazer, mas não estamos aqui para levantar polêmicas, estamos aqui para estudar para o concurso, beleza? E também é permitido o acesso de pessoas e animais, obviamente, nas APPs e para realização de atividades de baixo impacto ambiental, ok? Bom, meus amores, estamos aí? Estamos aí? Estamos, Bom, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Tô vendo a galera aí ativa.
Vamos continuar. Me dê mais um fôlegozinho aí de vocês. Vamos falar de área de reserva legal. Já falamos de APP, vamos falar de área de reserva legal? Vejam só, meus amores. Conceito. Lembram que eu falei que a APP, eu deixei marcado lá, que ela era uma área coberta ou não por vegetação nativa? Pois bem, então agora nós estamos falando sobre a área de reserva legal. Já vamos começar com a primeira diferença. A área de reserva legal, veja só, não esqueça disso na sua prova. Reserva legal rima com rural. Reserva legal rima com rural. Por que eu quero lembrar isso? Porque são dois pontos que diferenciam da APP. Primeiro, na APP a área tem que estar coberta ou não por vegetação nativa. E na área de reserva legal, ela necessariamente tem que estar coberta por vegetação nativa. Outro ponto, reserva legal rima com rural. Ela só pode ser, ela só existe na propriedade rural. Uma APP, ela pode existir tanto em área urbana como rural. Amores, pensem bem. Vamos imaginar uma reserva bem legal que a gente tem aqui em Aracaju, que é a reserva do Tramandaí. Reserva do Manguezal, lá do Tramandaí. Você tem uma APP, que é o Manguezal, numa das áreas mais urbanizadas da cidade, que é o bairro Jardins, aqui na cidade de Aracaju. Então, veja, você tem sim a possibilidade de ter APP em área urbana. Nós temos Manguezal em área urbana, sim. Basicamente a cidade de Aracaju inteira, senhoras e senhores, em cima do mangue. E, veja, nós podemos ter APP em área urbana, sim. E reserva legal? Não, porque reserva legal rima com rural. Reserva legal, só propriedade rural. E olha uma outra diferença gritante entre a área de reserva legal e a área de APP. Na área de reserva legal, é cabível o uso econômico, a exploração econômica. Vige, professora, e pode exploração econômica, mas não era uma área protegida? É protegida, meus amores, mas cabe também exploração econômica. Vocês vão ver que a forma de explorar economicamente uma área de reserva legal é através do chamado manejo sustentável, né? É aquela forma de você ali extrair alguns benefícios econômicos, mas sem descaracterizar a área, né? Sem descaracterizar as prerrogativas ambientais daquela área, beleza? O que é considerado área de reserva legal? Todo imóvel rural, né? E aí, veja só, né? O que é considerado área de reserva legal? Todo imóvel rural? Não, calma. A área de reserva legal, meus amores, nós vamos entender como uma parte de todos os imóveis rurais. E aí, veja só, a intenção do Código Florestal, quando ele criou a área de reserva legal, é um pouco diferente da APP. Acompanhe o raciocínio comigo. Na APP, o Código Florestal, ele estava querendo proteger o microbem. Ah, professora, mas o manguezal é enorme. Não, entenda. Mas é o microbem no sentido de ser esse manguezal, essa margem de rio, essa restinga, esse topo de morro. São situações mais específicas. Mas quando a gente veio para a reserva legal, qual foi o interesse do Código Florestal? Foi proteger o macrobem. Então, eu não estou preocupado somente naquela propriedade ou só naquele manguezal. Não, eu estou preocupado em proteger a vegetação nativa do país inteiro. Como? Obrigando que todos os imóveis rurais, né? Você vai comprar uma propriedade rural? Massa. Ah, professora, meu sonho é ser rei do gado, meu sonho é ser agricultor, eu quero comprar um imóvel rural para plantar soja, para ser massa. Propriedade sua você pode fazer o que quiser, mas você tem que saber que se você é proprietário de imóvel rural, você tem que deixar uma área reservada com vegetação nativa. Porque se todo proprietário rural fizesse o corte raso da vegetação, pessoal, daqui a pouco a gente não ia mais nem saber o que dava mesmo aqui, hein? O que tinha no Brasil, o que crescia, que ninguém sabe. Por quê? Porque todo mundo se livrou da vegetação nativa. Então é por isso que o Instituto da Reserva Legal existe, né? E de fato, o Código Florestal é como se ele entendesse que foi uma ousadia, né? Impedir que o proprietário utilizasse uma área da propriedade rural dele, mas ao mesmo tempo ele diz, você pode tirar proveito econômico dessa área, tá? Através do manejo sustentável. Então, esse já é uma diferença bem grande com as APPs. E aqui vamos de percentuais, meus amores. Professora, beleza, eu tenho uma propriedade rural, quanto é que eu vou deixar reservado com vegetação nativa, a título de reserva legal? Aí vai depender, meus amores. Onde é que é esse seu imóvel rural? Onde ele é?
Porque se ele for na Amazônia Legal, o esquema é um pouquinho mais complicado. Se ele não for na Amazônia Legal, 20%. Acabou. Certo? Se ele não for na Amazônia Legal, Sergipe faz parte da Amazônia Legal? Não. Que mais? Pernambuco faz parte da Amazônia Legal? Não. João Pessoa faz parte da... Não. Então é 20% de vegetação nativa. Acabou, não tem que queimar neurônio. Mas é claro que a prova vai querer o quê? Aquele imóvel rural que está na Amazônia Legal. Se esse imóvel estiver na Amazônia Legal, aí a gente até vai ter o percentual de 20% também. Mas a gente vai mudar, vai ter mais outros 2 a depender da vegetação. Mas antes de falar desses percentuais, vamos ver o que é a Amazônia Legal? Como assim, professora? Amazônia Legal? A Amazônia Legal é o quê? O estado do Amazonas? Não, pessoal. É uma grande área que também é conceituada pelo Código Florestal. Desculpem, ali tá artigo 4º, mas é 3º, perdoem, titia. Essa área aí que tá mais escura é a área da Amazônia Legal. Veja, representa uma parte enorme do território brasileiro que sofre com essa interferência, né, do ecossistema amazônico e tudo mais. Então, se o seu imóvel rural está localizado na Amazônia Legal, meu amigo, vamos rezar para não ser nem floresta nem cerrado, certo? Se o seu imóvel estiver na Amazônia Legal e você tiver a vegetação nativa da sua propriedade for floresta, aí você tem que deixar 80% da sua propriedade preservada a título de reserva legal. Não é floresta não, professora, é cerrado, então é 35%. Professora, não é nem floresta, nem cerrado. É na Amazônia Legal, mas não é nem floresta, nem cerrado. Então não precisa nem queimar neurônio, é 20% também, assim como nas demais propriedades rurais ao longo dos outros estados da federação que não abarcados pela Amazônia Legal, ok? Aí, meus amores, pra gente só pontuar o que já foi cobrado pelo Instituto OCP, professora, e cai, professora? Percentual cai, professora? Eu queria tanto dizer que não precisa se preocupar com isso. Mas olha só o que o Instituto OCP cobrou sobre esse tema em 2018. Segundo o novo Código Florestal, todo imóvel rural deve manter uma área com cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal, sendo que o seu percentual mínimo no imóvel situado na Amazônia Legal em áreas de floresta, pronto, 80%, beleza? Isso foi cobrado, então é por isso que é preciso a gente ficar de olho, Instituto OCP, a gente tá de olho, viu? Bom, amores, se for localizado nas demais regiões do país, é o percentual de 20%. Bom, aí uma pergunta que eu quero, né, pontuar aqui com vocês. Professora, e essa área de reserva legal, sou eu que escolho, é? Eu que chego na área assim e digo, essa área vai ser... Não. Veja, a área de reserva legal, ela precisa estar registrada no chamado Cartório Ambiental Rural, o CAR, né? Antes, era preciso registrar, porque esse CAR, esse Cadastro Ambiental Rural, ele foi uma criação do Código Florestal, mas antes era preciso registrar no próprio cartório de imóveis, né? Aquilo você precisava manter lá formalizado. Mas agora, com a criação do Cadastro Ambiental Rural, basta registrar lá. E aí, o que, né, a gente precisa ver, quais são os critérios para a gente definir onde é que vai ser a área de reserva legal. Então, tem que considerar os seguintes estudos e critérios: o plano de bacia hidrográfica, o zoneamento ecológico econômico, a formação de corredores ecológicos com outras áreas de reserva legal, então são áreas ali importantes para o fluxo gênico da fauna e da flora, áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade e de maior fragilidade ambiental. Tudo isso é considerado na hora de você escolher qual área desse imóvel rural vai ser registrada como reserva legal. E, meus amores, olha o seguinte: o registro dessa área como reserva legal é uma obrigação do proprietário do imóvel rural. É uma obrigação. Se ele não registra, ele fica em débito com o órgão ambiental, com os órgãos ambientais, inclusive podendo ser responsabilizado por isso. Então, ele tem a obrigação de registrar essas áreas, beleza? E, o órgão ambiental é quem vai aprovar a localização dessa reserva após a inclusão do imóvel no CAR, Cadastro Ambiental Rural, beleza?
E aí, como é que elas são protegidas? Já nos encaminhando aqui para o finzinho da live. A gente já falou sobre o regime da proteção da APP. Lembra que eu falei para vocês? Que a APP é assim, ai meu Deus, se puder, não mexa nela não, deixa ela aqui no Tupperware, sem intervenção, sem supressão, não pode fazer nada, né? É somente em situações excepcionais. E as áreas de reserva legal? Como é que é? Ela é assim, tão protegidinha, tão isoladinha, guardada num Tupperware? Não, não é. Por quê? Porque na área de reserva legal existe a possibilidade da exploração econômica, como eu já falei para vocês. Essa exploração econômica, ela acaba sendo feita através de um sistema chamado manejo sustentável. Então, ó, a área de reserva legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário, possuidor ou ocupante. E admite-se, esse é o ponto importante para vocês, admite-se a exploração econômica da reserva legal mediante o quê? Manejo sustentável, previamente aprovado pelo órgão competente. Então, pode explorar economicamente? Sim, mas desde que o órgão ambiental aprove esse tipo de exploração. E aí, veja só, nesse manejo sustentável, você pode ter com ou sem propósito comercial. E aí você vai ter o Código Florestal regulamentando as duas hipóteses. A forma de você explorar economicamente a área de reserva legal sempre vai ser chamada de manejo sustentável. É a forma de você explorar economicamente aquela área sem descaracterizá-la ambientalmente, certo? Mas você pode fazer isso com um propósito comercial ou não, você pode fazer isso para sua própria subsistência, certo? Então, o manejo florestal sustentável com propósito comercial tem que ter autorização. E o que seria, né? Aqui, ó, ele fala, com propósito comercial depende da autorização do órgão e precisa atender as seguintes diretrizes. O que precisa atender o manejo sustentável? Precisa não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação da vegetação nativa da área, assegurar a manutenção da diversidade das espécies e conduzir o manejo de espécies exóticas com a adoção de medidas que favoreçam a regeneração das espécies nativas. Tudo isso, então, é importante para o manejo sustentável. E aí, se esse manejo sustentável não tiver essa intenção de ser para fins comerciais, aí não precisa de autorização. E isso é um ponto que pode perfeitamente ser cobrado na sua prova. Quando o manejo sustentável é feito com propósito comercial, ele precisa de autorização. Quando ele é feito sem propósito comercial, independe de autorização, devendo apenas ser declarado previamente ao órgão ambiental a motivação da exploração e o volume explorado, limitado à exploração anual de 20 metros cúbicos. Então, amores, deixa eu respirar. Então o que eu queria trazer para vocês é isso, né? O que eu queria trazer para vocês é isso, relacionado ao Código Florestal. Nessa aula, a gente pôde conhecer um pouco de dois espaços que são protegidos pelo Código Florestal: as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal. Vamos fazer um rápido comparativo entre as duas? As duas são áreas protegidas. A APP, ela pode estar coberta ou não por vegetação nativa. Ela pode estar em áreas urbanas ou rurais. A proteção dela é mais forte, é mais firme. Não cabe exploração econômica da vegetação da APP. E a área de reserva legal? A área de reserva legal é necessariamente com vegetação nativa, é necessariamente em imóveis rurais e cabe exploração econômica, sim, na forma de manejo sustentável, que pode ter finalidade comercial ou não. Se tiver finalidade comercial, esse manejo sustentável, ele precisa de autorização dos órgãos ambientais. Se não tiver finalidade, não precisa de autorização, basta a comunicação ao órgão da intenção ali daquela exploração. Beleza? Meus amores, estamos chegando aí a 1 hora de live e quero saber de vocês. Quero falar com vocês, quero saber se vocês estão aí, meus guerreiros, meus integrantes do meu pelotão ambiental. Como é que vocês estão? A aula foi boa? Foi legal? Deu para aprender alguma coisa? Deu para desmistificar algumas coisas? Me contem. Vamos nos encaminhar para a despedida, mas eu quero ouvir vocês. Ficou alguma dúvida?
José Carlos, Micheline, Luciana, Denis, Vitor Hugo, Jéssica, Graciele, Rosa. Meus amores, muito feliz de vocês terem ficado aqui. Que adesão boa. Que galera boa que ficou aqui. Veja, Deus tá vendo, viu? 11 horas da noite, vocês estudando. Mais uma vez, vocês estudando Código Florestal. Numa terça-feira. Que maravilha, meus amores. Que felicidade estar aqui com vocês. Muito obrigada pela participação. Jéssica, Nai, Denis. Muito obrigada, meus amores. Eu espero que vocês tenham muito sucesso na preparação para a ADEMA. Eu fico muito feliz de ver que vocês estão aí atentos. Maravilha, Vitor Hugo, Micheline. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Carol, o que vocês precisarem, contem comigo, né? Vamos aprender mais. Vamos bater esse Código Florestal e ficar bem seguro com todas as normas ambientais. Beleza? Meus amores, fiquem com Deus, fiquem bem. Muito obrigada por terem participado dessa live. Obrigada, Excelência Cursos, pelo convite. Contem comigo, foi massa. Espero que vocês tenham gostado também. Vou deixar o material com o professor Plínio e aí depois ele pode disponibilizar para vocês, tá bom? Um beijo para todos vocês, até a próxima live.